muito bom dia. Mais uma semana começando aqui no TPM. Hoje no programa a gente vai fazer uma culinária. Você sabia que dá para fazer uma torta com o talo do brócolis? Dá para aproveitar. Tem o nosso momento de reflexão com o Pastor Grazel e muito mais ainda para você. Então, fica comigo, porque o programa dessa segunda-feira começa agora. E a gente iniciou o programa de hoje colocando a mão na massa, ou melhor, colocando a mão na torta, né? Quem está comigo aqui ao meu lado é a culinarista Dilce Godoy Sareta, que vai fazer pra gente uma culinária diferente. É uma torta salgada com talos de brócolis, porque também dá para aproveitar o talo, né, Dilce? Tudo bem? Bom dia. Então, exatamente isso, é o aproveitamento integral de alimentos e o combate do desperdício, porque muitas vezes, se eu não tiver o talo do brócolis, mas eu tenho aquele molho de beterraba com aqueles talos lindíssimos, vamos substituir. Não tem brócolis, é o talo da beterraba. Então, geralmente a gente joga fora, e né? é uma coisa que a gente joga fora. E onde está concentrada a seiva, as vitaminas, os sais minerais? É ali, a maior concentração é nos talos, nas folhas e nas cascas. E é onde a gente coloca tudo fora, né? E fica gostoso também. Ah, é uma delícia. Além do que, tu vai ver, tu está consumindo a fibra, as vitaminas, tudo. É um alimento funcional, que tu já está te prevenindo o teu organismo para determinados tipos de doença, né? E além do que a gente está aí numa época que é uma geração de obesos. Então, a gente está cuidando da saúde da gente, procurando e uma pensando... geração do desperdício também, né? Uma geração joga muita comida da fartura, fora. exatamente, quando é um absurdo que a gente está no segundo ranking de campeão mundial da fome, né? E a gente só espera do governo. E não, cada um tem que ser um multiplicador. Fazer isso, levar, e eu acho a importância, eu sou apaixonada por esse trabalho e eu acho a importância das pessoas saberem o controle, até por questão de economia, de aumentar a renda. Pô, gastei, o brócolis está tão caro hoje em dia, Dá para aproveitar tudo que gasta. Gastei, tá lá, R$5, e aí as folhas vão fora, os talos vão fora para consumir só. Não, que isso, a beterraba, consumir a beterraba e os talos, porque se eu posso fazer uma torta deliciosa, eu posso fazer um suco dos talos, que o meu organismo vai agradecer, a minha pele vai ficar um luxo. Então é tudo isso, né? Adorei, que é de cima a importância. E a Dilce vai começar então a fazer essa torta. O que o pessoal vai fazer, vai precisar, né, para comprar para fazer essa torta? Então, gente, é aquilo que eu estava falando. Nós vamos precisar para essa torta 3 ovos, mas se você não tiver 3 ovos e tiver 2, não é isso que vai alterar a qualidade da nossa torta. 3 ovos inteiros. Primeiro começo quebrando os ovos. Começo quebrando os ovos. Vou colocar na nossa lixeirinha. Tá. Tranquilo, porque nossos ovos é bem selecionado, já foi tranquilo, tá? O segredo também, o ovo não pode ficar muito tempo na geladeira, exato, né? Exato. Tem gente que compra e faz o rancho, demora às vezes 15 dias para consumir, já não fica a mesma coisa. Outra coisa que eu gosto de frisar é a importância das pessoas pensarem assim, mas eu não tenho batedeira. Eu não tenho jeito para fazer bolo. Não, gente, que isso? Vamos pensar não só no nosso momento. Olha, a praticidade é uma leve batidinha, vai os 3 ovos, só mexi aqui. Como a minha forma refratária para assar está um pouco pequena, eu vou diminuir a quantidade. Mas, na verdade, a receita é assim, 3 ovos, 3 xícaras de farinha, 1 xícara de óleo, 1 cebola grande, 1 pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. Se não tiver o queijo ralado, põe o que tiver em casa, aquele fatiado, aquele... Não tem problema. Não precisa sair para comprar, né? Sai para isso comprar. Que a gente está falando. O aproveitamento integral é isso. Gente, a qualidade do produto, eu não tenho brócolis. Não, mas eu não gosto muito de brócolis. Faz com cenoura, faz com beterraba. Sabe? Vai ficar de excelente qualidade, sabe? É questão de gosto. Então, agora, como a nossa forma é um pouquinho menor, eu vou diminuir a quantidade. Eu não vou pôr exatamente uma cebola grande. Eu vou colocar só a metade dessa cebola picadinha.
Aí, 3 ovos, meia cebola picada. Uma meia cebola picada. Mais ou menos. Vou colocar. Quer que eu te alcance aqui? Eu quero. Vou te ajudando. Um aqui, ó. É um tipo. Esse aqui é um queijo mais. Parmesão? É, o parmesão mais picante. Sabe? Opa! Vai precisar desse também? Não. Este aqui eu deixo mais pro final, que eu gosto de dar uma salpicadinha. Só misturar. Uma leve misturada. Vai colocando e vai misturando. Eu vou colocando aqui que a gente já usou, Tá. ó. Pra cá. Agora coloco um pouco de azeite. Também vou diminuir a O quantidade. que é mais ou menos uma xícara? Aqui tem 1,5 xícaras. Uma xícara e meia de chá. A outra dica que eu quero dar, quando você for elaborar uma receita, vou diminuir por causa do nosso refratário. Aí coloca metade. E azeite nunca... E sempre podendo diminuir a quantidade de azeite, porque eu, como culinarista, já testei... respeito opiniões de outros, dizer assim, o que dá textura na massa, a qualidade da massa é a quantidade de ovos, a quantidade da gordura. Não, eu particularmente discordo. O que dá qualidade na massa é a textura da massa, ela mais firme ou menos firme. Ela facilita na hora de... Com certeza. Aqui tem 3 xícaras de farinha Aqui tem de trigo. 3 xícaras, mas também vou diminuir a 1,5. quantidade, assim, de... Como eu tenho prática em casa, eu vou Tu vai no fazendo olhômetro. no olho, né? Agora, em casa, é só medir. E uma dica que eu dou, usou um copo grande lá, tua família é de 6, 8, tá esperando visita, pega uma caneca grande, pode ser até essa, tem uma forma enorme lá que você quer fazer, mas tudo que medir naquilo ali, se aquela quantidade for de farinha, Sim. que a quantidade de líquido também seja, porque a farinha influencia muito devido à safra, porque se ela é uma farinha mais velha, ela absorve mais líquido. Então tem esse detalhezinho. Aí diz assim, mas o meu bolo não cresceu, aí o meu bolo abatumou. O detalhe também dos talos. Por que o meu bolo muitas vezes abatuma? Mas eu fiz exatamente o que ela disse. Quando você for pegar o teu brócolis ali, tu escorra bem, que ele esteja bem sequinho, bem escorrido. Então, olha aqui, ó, não tem. Vamos mostrar a textura da massa aqui. Ela não pode ficar muito mole, né? Pelo que eu observei aqui. E eu até vou colocar mais um pouquinho mais de líquido, sabe? Não tem o leite, usa água, não é o leite. E essa água, temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Se for um dia muito frio, quiser dar uma quebrada, amornar um pouquinho, que dissolve fica melhor, ótimo. né? Olha aqui, ó. Isso fica é uma com a textura de bolo, boa, né? Ó, uma textura boa para uma torta salgada. Deixa eu mostrar de novo aqui devagarinho, o pessoal não conseguiu ver, ó. Ó, ela fica firme, com uma textura parecida com a textura que quando vai fazer um bolo, né? Uma nega maluca. Um pouquinho mais consistente que massa de panqueca, mas assim, que você pegue e ela fica caindo bem, ó. Então, e aqui, ó, quanto assim, ó, tem gente que não quer usar o azeite, de repente tá por um controle de dieta, quer colesterol, produto mais com qualidade, e aquilo assim, ó, vamos substituir por linhaça. A linhaça também dá uma boa textura. Põe um punhado aqui de linhaça e não se preocupe com a quantidade. A linhaça tu pode usar até uma meia xícara de linhaça. Posso substituir a farinha de trigo. Mas a linhaça substitui pelo quê? Pelo óleo? O óleo. Ah, é? Ela substitui bastante o óleo. Tanto é que é um segredinho que eu não queria contar, porque era muito egoísta, só meu. Mas assim, ó, a linhaça, quando eu quero fazer um folhado, e eu tenho um segredinho do folhado, que eu não vou usar hidrogenado, que eu não vou usar gordura vegetal, que é que faz a base de maisena, e o meu folhado tem que ficar impecável. Para mim, selar ele, que é necessário tu sempre fazer aquilo por causa da gordura, pincelar, que eu não vou usar nem o ovo, eu boto umas 2 colheres de linhaça num copo, coloco uma água fervendo e deixa 5 minutos. Eu substituo aquilo pela clara do ovo, para selar o meu, para pincelar, vai dar uma cor bonita, e substituo também quando eu não quero usar a gema. Que a linhaça é ótima para o funcionamento do intestino, exatamente. Né? Então, gente, o que mais que a gente coloca aqui? A farinha também. Agora vamos aos talos. Então, para ver, você quer fazer recheada, é uma sugestão que eu dou. Olha aqui, ó, os talos, gente, a gente põe isso aqui fora. Não quer mesmo. Mas se ele sentir a fibra, ele não come, se ele... Não tem porquê. Não vai sentir. Não vai sentir. Tu vai usar isso aqui
Outra coisa, vamos lá, o pessoal, vamos Tem que usar a botar criatividade. os neurônios para funcionar. Ai, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Dos talos eu faço uma torta maravilhosa. Além de ficar Corta. bonito. Corta aí se tu quer que a pessoa, de repente, me dá mais um pouquinho, que eu gosto de... Botar Usa isso aqui bastante. para uma salada. Isso, para Guarda a salada. folha. A folha eu posso usar para um soufflé, fazer um soufflé. Mas como a gente aqui, ó, eu não quero desperdício, como a gente não vai levar, eu vou usar um pouquinho de tudo aqui, porque eu não vou fazer soufflé e a gente não vai fazer a salada. Sim. Então vai tudo aqui, ó. Posso botar água para cá? Pode pôr. Isso aqui é uma quantidade suficiente. Pode usar as folhas. Já comeu o brócolis da salada? Guarda as folhas para amanhã, fazer uma tortinha. Quando as crianças chegarem do colégio, o lanchinho já está pronto. Nada se desperdiça, né? E não se preocupe com o tamanho, sabe? A única coisa que deve se preocupar é com a líquido, ele não deixar ele molhado demais, caso for rechear. Se for rechear é uma camadinha leve, nós vamos fazer uma torta se misturando tudo. Agora, se você quer fazer uma coisa mais incrementada, sabe? Tu vai forrar o teu refratário com um pouco de massa, coloca o recheio aqui em cima e aí o restante da massa por cima. Salpica um queijinho e eu tenho uma torta. A gente coloca o queijinho recheada. Agora ou depois? O queijinho eu vou colocar por cima aqui para dar O fermento a visual. gente não coloca? E olha a textura da massa. O fermento a gente vai colocar? Não, a gente vai colocar o fermento. Eu viro pra cá. Ó, olha como é a que textura tá. da massa. Que linda, olha. Que massa maravilhosa que fica. Então o fermento, deixa eu ver se eu entendi. O fermento, o queijo ralado e o orégano a gente coloca... Eu coloco por último. Isso aqui Por é último. o último lá quando ele estiver na forma. Eu Ah, só vou então colocar tá. o fermento O fermento agora. só que tem que misturar, porque senão ele não cresce sem o fermento. O fermento tem. E o fermento é aquilo, ó. Agora eu costumo sempre que no colocar o fermento, tem uma aguinha ali ainda. Claro. No colocar o fermento, eu sempre gosto de pôr um Pra dissolver pouquinho melhor. mais de água para facilitar ele airar mais o meu bolo, porque o fermento, quanto menos eu mexer, melhor é o resultado do meu bolo. O fermento, ele sempre vai pro último porque justamente por isso, né? Tem que mexer delicadamente. Então ele geralmente é o último ingrediente das tortas, O último, dos bolos. E outra coisa, é o detalhe, não botar o fermento e deixar ali para dali meia hora e colocar no forno, que já acabou todo o processo dele airar o bolo. Então vai ficar uma coisa assim abatumada e ele cresce, ele consegue crescer, mas o primeiro choque térmico de abrir o forno ele baixa. E outro detalhe importante é que a Dilce untou previamente a nossa forma, né? Tem que untar quando... E outra Depende coisa, do material da forma, né? De preferência, eu acredito, sabe? Porque eu já testei várias vezes. O melhor para fazer esse tipo de bolo aqui é em torta de alumínio, em torta não de vidro, sabe? Mas dá para fazer também. Tranquilamente dá para fazer. O que eu quero agora? Vou misturar aqui junto com o orégano um pouco de queijo. Mas deve ficar uma delícia essa torta. E outra coisa, você lá em casa, de repente quer para um almoço do meio-dia, porque você está comendo, você tem lá um peito de frango que sobrou, pode misturar aqui tranquilo, um peito de frango. Lógico que a proposta da gente aqui é o aproveitamento integral, mas você não vai estar deixando de fazer seu aproveitamento.